Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 19 a 22 de Jeremias. A primeira coisa que tem que fazer é comprar um vaso de oleiro. Agora não é ir no oleiro, mas é comprar um vaso de oleiro e levar o povo para um lugar. E ele tinha que ter fé que Deus ainda ia falar com ele lá. Então ele tinha que chamar o povo para ir, comprar o vaso e ir lá e crer que Deus ia falar para ele na hora as palavras que ele ia dizer lá. Essa é a vida do profeta, é confiar em Deus. E aí ele teve que falar muitas coisas e quebrar o vaso na frente deles para mostrar visivelmente o efeito da palavra de Deus, para que eles ficasse marcado o que Deus estava dizendo. E aí, por causa disso, ele foi açoitado e ficou a noite toda com os pés presos no cepo, que é uma coisa extremamente dolorosa, sem ficar numa posição forçada a noite inteira. E no outro dia, quando o sacerdote lá foi liberar ele, em vez dele maneirar a barra, né, como diz o outro, né, baixar o guarda, não, sofreu a noite toda e tal, não vai que eu falo umas coisas com esse cara e ele me faz uma coisa pior, não, ele fala uma palavra pro cara assim, acabar com o cara. Então assim, Jeremias não podia ter medo de ninguém, ele tinha que ser fiel à palavra que ele recebeu e o que nós falamos é que, né, a pergunta é se alguém segue a Deus e obedece a Deus e é fiel a Deus, Deus vai proteger ele de todo sofrimento? Não, a resposta é não. Jeremias é prova disso, ele obedeceu a Deus, ele fez a vontade de Deus, ele foi açoitado e ainda colocado no cepo a noite toda, então Deus não promete te proteger de sofrimento se você obedece à voz dele. Então assim, é muito importante entender isso, só o fato de você sofrer não quer dizer que você não está sendo usado por Deus, pelo contrário, às vezes é a prova mais forte que está sendo usado por Deus, é quando você é perseguido. E ele falou palavras duras para o cara, com perigo de sofrer coisas piores. E aí, do versículo 7 em diante, desse capítulo 20, olha aqui que ele fala. Jeremias, mais uma vez, comentando com Deus. Nós somos introduzidos atrás dos bastidores para ver o que está acontecendo na alma dele. Ele fica orando para Deus e Deus falando com ele. Ele fala, seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zomba de mim. Pois sempre que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele, não falarei mais no seu nome, então há no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos e estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Então você vê, assim, Jeremias descreve em palavras assim muito eloquentes como ele sente, quando ele recebe a palavra de Deus. Nós vimos o outro versículo, ele fala, logo que achei as suas palavras, logo as comi, e era alegria no meu coração, e depois eu não podia ir nem em festa, nem nada mais, e Deus proibiu ele de casar, coisa assim, ele não podia ter família normal, e a família dele era contra ele, e até os amigos íntimos dele perseguiam ele, é uma coisa assim, aqui assim, é um negócio, mas ele diz, então eu vou parar de falar a palavra do Senhor, porque só me dá desgraça, só vem problema sobre mim. E aí ele diz, eu guardo no coração, e começa a arder como fogo, eu não aguento, eu tenho que falar. Ele diz no versículo 10, denunciai-o, denunciemo-lo, dizem todos os meus íntimos amigos, aguardando meu manquejar. Bem pode ser que ele se deixe enganar, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Olha que coisa, até os amigos íntimos dele falavam essas coisas, né? E aí ele fala, mas o Senhor está comigo, um guerreiro valente, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Depois, 12, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos, vês os pensamentos do coração, permite que eu veja a vingança sobre eles, porque te confiei a minha causa. Versículo 13, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma da necessidade da mão dos malfeitores. E depois, no versículo 14, ele já muda de figura. Olha que sim, é de uma hora para outra, assim, parece quase uma pessoa com, sei lá, desequilibrada, né? Mas é o conflito que tem dentro da pessoa. Os salmos a gente vê muito isso, o salmo de Davi também, clamando a Deus, depois louvando a Deus, depois clamando de novo. Então há um conflito dentro da pessoa que é normal, que é uma coisa que, inclusive, a gente ficar sabendo disso traz mais impacto para nós sobre as palavras dele, porque aqui ele diz coisas pesadas, tá? No versículo 14, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas do meu pai, dizendo, nasceu, tinha um filho. Olha, ele está maldiçoando o homem que deu as novas para o pai dele, ó. Coitado do cara. Nasceu, tinha um filho, e alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como a cidade que o Senhor destruiu sem piedade, ou seria um clamor pela manhã e um alarido ao meio-dia. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe
teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza para que se consuma na vergonha os meus dias. Olha, isso aí é um cara deprimido, tá? Então, assim, você vê que grandes homens de Deus tiveram momentos de grande alegria, de grande êxtase, mas também tiveram momentos de depressão e pensamentos terríveis e amaldiçoando o dia que nasceu e amaldiçoando até o homem que deu notícia para o pai dele. Então você vê aqui a humanidade de Jeremias, né? Que ele louva a Deus, ele reclama das pessoas, ele fala da palavra ardendo no coração e mesmo assim Deus pode usar ele. Então Deus pode nos usar também em todas as nossas fraquezas, nossas lutas. Deus não mede as pessoas, não mede o valor de um profeta pelos seus índices de popularidade. Ele mede pela sua fidelidade a essa palavra que Deus deu a ele. E você percebe até no fim do capítulo 21 e no capítulo 22, Deus dando uma chance para o rei, a casa de Davi. Ele fala assim, se vocês derem ouvidos à minha palavra, ainda não vai ser destruído. Mas se não der ouvido à minha palavra, vai vir a destruição. Então até o último momento, Deus está sempre através de Jeremias falando que tem chance. Se arrepender, tem chance. Se arrepender, tem chance. Mas o povo não ouviu, não atendeu, não prestou atenção. Jeremias estava contra a correnteza, estava contra a opinião pública, eles não deram ouvidos às palavras que Deus deu para ele falar para eles. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo seria: por que não devemos sempre seguir o bom senso, o senso comum, o pensamento lógico da maioria das pessoas ao nosso redor?